Falar um pouquinho sobre esse caso do Gerson, né, um menino que caiu, pulou dentro de uma jaula, né, de um espaço que ficava para os leões. É uma história muito triste, mas parece que estão indo para um caminho, né? Eu vejo algumas reportagens indo para um caminho de apontamento, né? Se o zoológico estava nas normas, mas o que mostra esse tipo de atitude, né, desse rapaz, e a vida dele mostra algo muito mais profundo, né, e sombrio em direção ao tratamento mesmo da saúde mental. Isso mostra a defasagem, o problema que a gente enfrenta hoje na saúde mental, pois Gerson, né, o rapaz, ele tinha uma família com históricos de problemas mentais, né? Ele era diagnosticado com esquizofrenia e mesmo assim, muitas das vezes era detido, né, preso pelos comportamentos inadequados, né, e sem sentido em alguns momentos. Uma delas jogando pedra numa viatura da polícia sem nenhum fim, o objetivo claro, né? Então, não, lógico, não colocando nenhum tipo de culpa nos policiais, né, que ali estavam fazendo o seu trabalho de organizar, né, manter a ordem, mas o não acolhimento, né, da rede de saúde nesse momento, né, e também não buscando um culpado, pois a gente sabe que há uma defasagem grande, né, no sistema de saúde. Eu tiro como experiência própria. Vejo muitas famílias que buscam e precisam do sistema de saúde para um acompanhamento psicológico de um jeito contínuo e não acontece, né? Acontece esporadicamente, tratamentos espaçados, né? Uma vez por mês ou nem isso, né? Fica muito tempo na fila de espera. E pelo menos eu estou tirando aqui os exemplos que eu tenho visto no dia a dia, né? Muitas pessoas desistem de esperar a rede pública os tratamentos psicológicos que seriam primordiais no primeiro processo, né, de acolhimento, de tratamento, eles desistem, simplesmente desistem porque fica muito difícil ter esse tratamento, né? Vou dar um caso, eu atendo um paciente que ficou esperando pelo menos um ano para o atendimento do SUS, por meio do psicólogo, né, do SUS, e não recebeu, depois de 6 meses que começaram o tratamento comigo, eles ainda não receberam o chamado, né, do sistema público, né, ficou na fila. Então você vê a distância do tratamento e o paciente nesse sentido, né? Então o que parece que aconteceu com a família desse menino por toda a vida, né? A mãe com problemas mentais, né? Como eu posso dizer, impossibilitando o cuidar do filho, né? Então é interessante também analisar mais a fundo qual que eram esses problemas, mas a gente via que não tinha, né? Ficou claro que eles não recebiam esse tratamento de um jeito contínuo e tirando as minhas experiências, isso é muito possível, né? Então não recebe o tratamento adequado, agrava a situação, aumenta a possibilidade de surto, né? Até a mãe abrir mão mesmo de tratar os filhos, né? A falta de medicamento, né? E assim, quando a gente fala de transtornos mentais, a falta de medicamento, ela é primordial, né? Para agravar, né, por toda vez que uma pessoa entra em surto, né, aumenta a possibilidade de agravar, né, a situação da pessoa, né, e vai deixando ela cada vez mais impossibilitada. A falta de profissionais nessa área, né, fica muito claro que não tem, ou melhor, não atendem, né, muitas das vezes a necessidade da população, a quantidade de psicólogos, a quantidade, no caso
específico dele, né, que ia precisar de um psicólogo, ia precisar de um aparato, né, profissional na área da saúde mental, e não estava sendo atribuído, né? Ali parece que, segundo a notícia, né, ele ainda recebeu algum aparato por conta do cuidado do ECA, né, que funciona muito bem, mas mesmo assim a defasagem na parte do tratamento mental, ela é visível. E o que aconteceu, né, o que parece que só foi o retrato de toda essa negligência, dessa falta, né, assim, dê o nome que quiser, mas o que ficou claro é que ele não recebeu, né, realmente o tratamento psicológico necessário. E assim, quando a gente fala de SUS, não é de graça, né? Realmente é um direito da população, é bem pago, o SUS recebe dinheiro da população, a população paga muitos tributos, né? Então não é um favor, realmente é um direito, né? E nesse caso parece que não foi realmente acolhido, né? Essa pessoa, é muito triste o fim, né? Então, que não seja uma morte em vão, que realmente levante esse alerta, né? Derrube pensamentos distorcidos sobre psicólogo é para louco, o tratamento psicológico é, não é necessário, que realmente tem muitas pessoas que precisam, e isso só está cada vez mais latente, né? Muitas pessoas com crises de ansiedade, depressão, né? Então a gente pega alguns exemplos de outros países, como a própria Coreia do Sul, né? Que tem um problema sério com, com a própria depressão, né? Então não dá para a gente esconder, jogar para debaixo do tapete, que é uma coisa que é cada vez mais presente na nossa vida. E assim, esse vídeo não é para trazer um culpado, não é meu intuito. Meu intuito aqui é que levante essa bandeira, né, de não deixar com que a morte desse rapaz seja em vão, em direção a um tratamento melhor psicológico para todos nós.